Salmo 51. Um coração contrito e quebrantado, tu não desprezas, ó Deus. Mas eu quero acrescentar nesta noite, olhando para este versículo, aquilo que Deus espera de todos nós, e não de alguns, que é ter uma vida que agrade a Deus. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Viver para agradar a Deus. E se você e eu não temos certeza de que a nossa vida, Rafael, ela existe para agradar a Deus, algo está errado, e não é com Deus, é conosco. Tem nada de errado com Deus. Deus erra, meus irmãos? Não. Quem erra somos nós. Quem erra são as pessoas. E eu quero nesta noite levar você a pensar comigo, porque muitos de nós invertem e tentam agradar as pessoas. Ouça isto: há muita gente desejando e fazendo de tudo para agradar pessoas, achando que Deus vai se mover em direção a estas atitudes, a estas ações, quando o processo, meus irmãos, é inverso. Eu e você devemos agradar a Deus em primeiro lugar, porque se agradarmos a Deus, Joe, certamente vamos agradar as pessoas. A máxima deve ser esta: ser diferente para fazer a diferença. Você pode repetir? Ser diferente para fazer a diferença. É isto que Deus espera de cada um de nós. Ser diferente. Fazer a diferença com a sua vida, com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Porque quando as pessoas notarem, perceberem esta diferença em você, em cada um de nós, elas vão procurar saber o que é que você tem. Eu me lembro que numa das nossas conferências, em que nós convidamos o pastor Eibe, ele contou que por um determinado tempo ele viveu nos Estados Unidos, e ele estava no metrô, de shorts, porque havia feito uma caminhada, e no lugar em que ele vivia, havia muito usuário de droga, muito. Eu não me lembro a região que ele estava, mas enfim, não importa. Ele conta que no vagão em que ele estava do metrô, alguém muito alucinado veio perto dele e disse: me dá o que você tem, eu quero isso. Eu já provei tantas drogas, mas eu não tenho isto que você tem. Eu estou vendo nos teus olhos, eu estou vendo no teu semblante. E o pastor Eibe, então, para valorizar aquele momento, ele foi dando corda e disse assim: você quer mesmo? Olha, o que eu tenho é muito raro. De fato, não se consegue em qualquer beco. E o cara ficou sedento, dizendo: eu quero, me dá isto. Você quer mesmo? Então chegue mais perto de mim. E ele foi dramatizando a coisa. Quando o cara chegou, ele sussurrou no ouvido: eu tenho Jesus. As pessoas querem ver em você e em mim Jesus. As pessoas não querem saber se você é conhecedor das Escrituras, se você tem seminário teológico. As pessoas querem saber
Por que Jesus veio viver em você? Como isto aconteceu? Porque o que faz a diferença é ser diferente. Deus tem uma resposta para oferecer às pessoas. Você está diante de um versículo e de um líder e toda a sua casa que foi reprovado. Este líder, este sacerdote, chamava-se Eli. Ele e toda a sua família foram reprovados. Há uma geração de líderes reprovados. Esta é uma. Eli, para contextualizar aqueles que não sabem, não têm conhecimento da história, Eli era um sacerdote que, por um determinado tempo da sua liderança, ele foi muito bem. Mas ele priorizou tanto a sua liderança que ele se esqueceu da sua casa. Ele não cuidou dos seus. E os 2 filhos de Eli, que serviam com o pai no ministério, começaram a fazer as coisas reprovadas para Deus. A consequência é que o ministério, a liderança desta família foi um fracasso. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu e você não entenda liderança pela palavra título. Liderança é dada a cada um de nós, filhos de Deus, responsáveis, para liderar alguém. Liderar a esposa, liderar os filhos, liderar ovelhas. E esta liderança fez algo que nós não devemos imitar, que é, eles que tinham a responsabilidade de trazer a glória de Deus para as pessoas, eles perderam a glória de Deus. E as pessoas foram vitimadas por ele. Você já viu que prejuízo enorme? Porque não foi só a casa de Eli, mas as pessoas que estavam acompanhando aquele líder. Qual é a minha e a sua responsabilidade como homem, como pai de família, como trabalhador, como líder de célula, como pastor, seja o que for, é trazer a glória e a presença de Deus para a nossa casa e para as pessoas que nos observam. As pessoas que olham para nós, no trabalho, no trânsito, na vida social. E eu venho nesta noite levantar você, não na capacidade humana, mas na escritura que estamos diante dela, para que eu e você enxerguemos como Deus nos vê, ou melhor, como Deus te vê. E o texto é muito esclarecedor, ele é autoexplicativo. Eu fiz destaque em azul, só para comentar com você, mas ele quase que não necessita ser comentado. Veja, diz que o Senhor suscitou para ele
homens e mulheres, líderes. E não foi porque você é bem-sucedido, porque você se comunica bem, porque você é amigo de fulano de tal. Não. Deus suscitou você porque a graça dele é suficiente na minha e na sua vida para fazer de você um grande líder. É ele quem levanta as pessoas, fruto da graça, fruto do amor, fruto do plano que ele tem para cada um de nós. A geração que Deus suscita, semelhante a esta que começou bem, mas o decorrer do tempo se perdeu no processo. Deus está dizendo à comunidade da graça: eu estou levantando uma geração de homens e mulheres, de líderes e sacerdotes, que eu estou fazendo deles algo triunfante para a glória dele. É uma geração assim. É uma geração que não precisa de autopromoção. Você e eu não precisamos ser promovidos, nós já fomos promovidos pela graça de Deus. São homens e mulheres que Deus suscita com a aparência, com o biotipo daqueles que são servos de Deus, como Samuel, que escreveu este livro. Alguém humilde, alguém muito simples, alguém que queria apenas servir na casa de Deus. Este era o chamado do grande líder, do grande profeta que ungiu o rei Davi: servir na casa de Deus. Ele não queria nome, ele não queria reconhecimento, ele não queria glória, ele não queria aplauso, ele queria ser um servo humilde na casa do Senhor, porque no lugar que ele estava, Deus o haveria de fazer dele um instrumento nas suas mãos. Então é Deus quem faz isto na minha e na sua vida. É Deus quem levanta você. É Deus que diz: vou fazer algo através de você. João, quando teve esta revelação, no capítulo 15, ele disse a respeito de Jesus: não foram vocês, ou não fostes vós, que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Portanto, quem escolheu você foi o Senhor. Quem levantou você, quem suscitou você para ser um grande líder na sua geração, foi o Senhor, e Ele vai usar você. Cada um de nós aqui nesta comunidade será levantado como um grande líder, para que esta geração saiba que há Deus, não apenas na comunidade da graça, mas em São Paulo e neste país, para que o nome do Senhor seja exaltado. E Deus, quando suscita alguém, vê como Ele deixa muito claro, Ele faz isso: vou suscitar para mim. Deus diz: eu vou levantar você, e não é para os outros, é para mim. Sou eu quem quero você. Nunca pense assim: foi o fulano que me chamou, foi o pastor fulano de tal que me desafiou. É Deus quem te chamou para Ele, para você servir na casa dEle. São homens e mulheres consagrados para Deus. Eu tenho um rema. Rema é uma palavra revelada. Quando eu recebi o convite para o ministério Tempo Integral, eu fui orar, porque Deus já havia colocado um desejo no meu coração, um chamado para mim. Mas eu saí
alguns dias com a minha esposa para orar e jejuar, para ouvir a Deus. E Deus revelou uma palavra. O meu chamado não foi homem quem fez. O homem foi usado para fazer o convite. Mas quem me chamou foi o Senhor. E quem te chama nesta noite é o Senhor. Sou eu não. Aliás, eu não tenho esta competência. O único que tem competência para te chamar, chama-se o Senhor Jesus Cristo. E Ele chama você para ser dele e de nenhum outro. Viu, Ana? Ele chama você e a sua casa para ser dele. Viu, Alessandra? A gente precisa ter conhecimento e revelação destas verdades, porque se não tivermos, cometeremos um erro fatal, que cometeu Eli e toda a sua casa. Porque Deus chama para ele, porque Deus não está importando-se com resultados. Deus quer a sua vida. Ele não quer saber sobre os resultados que você e eu possamos vir a dar. Tem líderes que estão em busca de resultados, de métodos. Deus está interessado em pessoas. Deus está interessado em pessoas. E quando Ele olha para cada um de nós, Ele diz: é você. Você é o meu eleito. Você é o meu escolhido. Você é o meu ungido. Vou fazer de ti uma grande nação. Mas a Bíblia diz, nesse texto, que este líder tem o coração e a mente do Senhor. Ter o coração e a mente de Deus significa que os valores são substituídos na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. São valores eternos, superiores, valores inegociáveis. Por isso Deus suscita líderes, porque você já parou para observar o número de líderes da nossa nação que são envergonhados e envergonham outros. Há muitos líderes que Deus não suscitou, ou seja, não chamou. Eles se autopromoveram, se autonomearam, e eles estão envergonhados e envergonhando outras pessoas. E Deus diz para você e para mim nesta noite, usando aqui o fracasso de um líder, para dizer: você não precisa se autopromover. Eu já tenho colocado na sua mente e no seu coração valores eternos. Os que são de Cristo pensam nas coisas do alto, aonde Cristo habita. Ei, os seus pensamentos não devem ser os pensamentos da terra. Se vocês ainda não tiveram a chance de assistir esse seriado da Netflix, Os 100, seria bom você dar uma olhadinha nele, porque fala justamente sobre um grupo de humanos que foi colocado em uma nave e que estão fora do planeta Terra e que agora o oxigênio começa a acabar e um grupo de jovens é enviado para a Terra. Eu não vou contar o resto para você assistir o Netflix. E eles começam, cenas do próximo capítulo, semana que vem eu conto para você. Porque os valores são superiores desses líderes que Deus suscita.
Mas tem algo que chamou a minha atenção. Deus é um Deus coerente, diga coerente. Sabe por que eu me converti, irmãos? Deixa eu dizer para vocês, eu era espírita. Não sei se você sabia disso. Eu era espírita. Nasci num lar católico e me envolvi com espiritismo. Você sabe por que eu me converti? Porque eu encontrei coerência no cristianismo. Não no cristianismo dos homens, mas no cristianismo da palavra de Deus. Encontrei coerência. Porque o que adianta Deus levantar líderes que não têm o que está escrito ali? Uma casa, uma família, um lar, um casamento, um lar estável. O que adianta para Deus? Deus não está interessado em pessoas que sejam muito boas na fala, na comunicação, em ter habilidades e a sua família um fracasso. Deus quer um líder que tenha uma família estável. O que é ter uma família estável? Não é ter uma família perfeita, mas é ter uma família coerente. Casamento coerente. Filhos coerentes. Eu ando por aí. Eu não sou pastor apenas aqui da Comunidade da Graça, na Zona Norte. Eu supervisiono mais 11 igrejas da Comunidade da Graça. E eu vejo algumas coisas que, para mim, me chocam. Por exemplo, conversei com um pastor essa semana, de uma das nossas comunidades, que colocou na liderança de uma célula, um líder que tem um péssimo testemunho, não paga as suas contas. E eu chamei esse pastor para conversar. Eu falei, você está arrebentando com o seu ministério. Você está pondo a sua credibilidade em risco. E ele está devendo para uma família desta comunidade. Eu fui para cima. Como é que é? Lidera a célula na Comunidade da Graça e está devendo para famílias aqui. Mas não vai não. Não vai não. Chamei o pastor e disse, você toma providências. Assuma a célula você. Ele falou, é isso que eu vou fazer, Valmir. Porque a família de um líder que Deus chama tem que ser estável. Não é perfeita, mas tem que ter testemunho. Não pode ter testemunho apenas dos de fora. Tem que ter testemunho dos de dentro. Tem que conferir. O meu discurso tem que conferir com a minha prática dentro da minha casa com a Nádia. Ela deve chegar em casa e dizer assim, olha, aquilo que você disse, confere com o que você é. Senão, que autoridade você e eu teremos como líder para ensinar alguém? Você já passou na sua mente a possibilidade de você ser incoerente? Você diz para os outros, ore, e você não ora. Jejue, e você não jejue. Faça o devocional e você não faz. Discipule e você não discipula. Incoerência. Este era um lar assim, incoerente. O sacerdote Eli viu os filhos fazerem práticas abomináveis a Deus e se calou. Não chamou os filhos e disse, vocês não podem agir assim. Nossa linhagem é uma linhagem de homens e mulheres e uma família que Deus suscitou para abençoar a nação de Israel. Não, ele ficou quieto. Ele se omitiu. Omissão é pecado. Fale para o seu irmãozinho aí. Omissão é pecado. Não se omita não. Se omita não.
Um líder que tenha uma família estável, não é perfeita, mas é estável. Não tem nada que desabone. Nada. Nada. Alguém vai falar dele para outra pessoa, vai ouvir coisas boas. Eu só me converti, irmãos, porque eu enxerguei na Bíblia coerência. Você sabia disso? Eu não me converti pelo Carlos Alberto, embora ele fosse o instrumento na ocasião que Deus usou. Deus usou duas pessoas para eu me converter. Primeiro, a adoração, em que eu via hoje o Ademar, não sabia quem era, cantando o Salmo 48, grande é o Senhor. E aquela canção foi suficiente para quebrantar o meu coração. Hoje eu falo coração quebrantado. No dia eu só chorava quando eu ouvia aquela canção. Pela primeira vez há 33 anos, direto do túnel do tempo. Não. Na comunidade da graça. Meu coração foi amolecido, quebrantado. E veio a palavra. E veio a palavra. A palavra que nós pregávamos naquela ocasião era sobre o novo nascimento. Palavra impopular. As pessoas não gostam de ouvir sobre o novo nascimento. Elas querem ouvir sobre prosperidade, sobre cura. E o que tem de curandeiro nas nossas igrejas hoje é uma coisa absurda. É um curandeirismo. É um espiritismo disfarçado de cristianismo. Então, quando eu ouvi a palavra penetrando na minha vida, fui para casa, a Nádia já convertida, observando as atitudes dela, olhava para a Bíblia e enxergava quem eu era, e o que Deus queria fazer na minha vida. Eu falei, é isto que eu preciso ser assim, preciso ter essa experiência. E Deus fez isso na minha vida. E se fez na minha vida, faz na vida de todas as pessoas. Casa estável. Deixa eu dizer uma coisa para você que acho que é importante. Eu anotei, o Espírito Santo falou, fale isto, e eu vou falar. Deus não vai usar você excluindo sua família. Não tem ministério solitário. Não existe. É você e a sua casa. É você e sua esposa. É você, sua esposa e os seus filhos. Qual foi a palavra que saiu dos lábios do líder chamado Josué? Chamou o povo e disse, hoje vocês escolham quem vocês querem servir. Os deuses dos amorreus, porém eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Então, a liderança é minha, da Nádia, da Camila enquanto solteira, e agora Camila, Felipe, Valentina e Antonella. É eu e toda a minha casa. E assim deve ser com você. É você e toda a sua casa. Ah, pastor, e se eles não quiserem? Ore. Eu também não queria, a Nádia orava. Sabe como a Nádia fazia? Nos cultos da quarta-feira à tarde, chamada Tarde da Bênção, em que ela ia, ela sentava e colocava a bolsa como você está colocando aí. E ela dizia assim, vou ver o meu marido sentado ao meu lado. Mas não é só ver, não é só sentimento. Ela orava, ela dizia, Senhor, eu quero o Valmir sentado aqui ao meu lado. Passou um tempinho, deu uma dor de barriga no Valmir. Séria. Tinha passado por 2 cirurgias, sem êxito. Falei, estou com câncer, vou morrer.
e vou deixar uma viúva linda para um bicho-papão comer. Fiquei desesperado. Falei, eu que trabalhei, suei, agora vou deixar ela aí no bem bom. Aí ela fez um convite para mim. Vamos à igreja? Eu falei, mas eu já vou, eu levo você lá todo domingo. Ela falou, você leva, mas não entra. Naquele domingo eu entrei. Eu me lembro como hoje, né, Ana? Eu fui de tênis, moletom. Eu me sentia um peixe fora do aquário. Via todo mundo de terno, gravata, falando em voz alta, orando em voz alta. Eu falava, meu Deus, onde eu estou? Terra chamando terra, terra chamando terra. Eu estou em Marte, estou em outro lugar. Mas a palavra entrou no meu coração, o Espírito Santo, sem eu saber, agiu na minha vida. Naquele dia eu fui alcançado, salvo e transformado, e eu estou aqui desde aquele dia, e não pretendo jamais sair do lugar em que Deus quer que eu esteja, porque Ele suscitou eu e a minha casa, e você e a sua casa, nós e a igreja dele, para a glória de Jesus. E para finalizar, uma vida que agrada a Deus, eu destaquei em azul ali, é o líder, a família do líder, que anda diante do Senhor da vida dele, do seu ungido. Sabe o que mais me chateia? Eu estou em casa e acho que é importante vocês conhecerem o meu coração. Sabe o que mais me chateia? É que se Eli e a casa dele tivessem entendido que eles estavam diante do Senhor, que privilégio. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar que nós estamos é um privilégio. É um lugar honroso. Servir ao Senhor é um lugar de honra, irmãos. É muito honroso. É todos os dias, sem microfone, com microfone. É no trânsito, é no trabalho, é em casa, é na reunião da célula, é no culto domingo, é aonde for. É um privilégio adorar, servir e andar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eli não entendeu isso. Ele achou que ele era só líder quando as pessoas vinham para o culto. Olha aqui, eu não sou pastor só quando você vem a um culto de domingo. Alguém disse assim para mim, Valmir, o que você faz de segunda a sábado? Quer saber? Vem andar comigo. Ande uma semana comigo. Aí você vai ficar sabendo como é a minha vida. Se eu fico de chinelo, shorts em casa, durmo até 10, 11 horas da manhã, assistindo televisão. Vem andar comigo. Convido você a andar comigo. Alguém nesta comunidade disse assim em certa ocasião, você fica o dia todo aqui, numa terça-feira e numa quinta-feira, junto com o pastor Wagner? Sim. Por quê? É pecado? Respondi para ela. Não, porque normalmente eu só vejo os pastores no domingo quando vão pregar. Falei, venha nessa comunidade. Essa comunidade tem vida ativa. Essa comunidade não é uma comunidade que se reúne só aos domingos, não. Certo, Wagner? Temos trabalho. Porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Então, se eu quero comer, preciso trabalhar. Olha para o seu irmão. Você está comendo ou está trabalhando?
O que é andar diante do Senhor? O que é andar diante do Senhor? Para encerrar aqui, a gente orar. É você e eu agirmos no dia a dia sem perder o relacionamento com Deus. Andar diante do Senhor é todos os dias, você e eu, não perdermos o relacionamento com Ele, a intimidade com Ele, o tempo com Ele. Viver para agradar a Deus é alguém que serve com intensidade, mas relaciona-se com intensidade com o Espírito Santo. Nenê, pega para mim este livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Pastor Osmar pregou e citou algumas falas do Francis Chan domingo passado. Foi daqui que ele extraiu isto. Recomendo você ler, ter este livro. O Francis Chan fala que o Espírito Santo, nesta era, tem sido esquecido por muitos dos chamados crentes. Aliás, nem pedem mais para ele agir. Alguns dizem assim: eu me garanto. E o Espírito Santo fala assim: vai nessa, Tigrão. Vai lá. Vai na tua força, mané. Quando o relacionamento com Deus gera intimidade com o Deus Espírito Santo, você vai estar trabalhando e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai estar cozinhando na sua casa, limpando a sua casa, e o Espírito Santo vai falar com você. Você vai estar na célula, o Espírito Santo vai gerenciar a sua célula, porque a célula não precisa de você e de mim para sermos gerentes. Ele é o gerente, Ele é o Senhor, Ele é o Espírito que conhece o mais íntimo e o mais profundo do coração de cada pessoa da célula. Todas as vezes que eu fazia a célula, eu dizia: Espírito Santo, me ajuda a não te atrapalhar. Espírito Santo, me ajuda, porque eu posso atrapalhar o Espírito Santo. Sei, achando que eu já, pela experiência, pelos anos, eu já sei aonde a conversa vai chegar, o que aquela pessoa precisa. E o Espírito Santo fala: vai nessa, vai na tua força. Então eu oro sempre assim: Espírito Santo, não me deixa eu estragar nada. Se for para eu estragar, cala minha boca. Um grande favor que eu vou prestar: ficar quieto, calado, para não estragar o que o Espírito Santo tem para fazer na vida das pessoas. Ele quer não só cumprir a missão, é isto, andar diante dele, mas um relacionamento que você e eu desenvolvemos cada dia com ele. Eli e toda a sua casa não aproveitaram a sua liderança. E Deus chama-nos nesta noite para dizer: quero você. Qual é a resposta que você vai dar? Você vai ser este líder que Ele está suscitando? Você vai ser este líder que vai ter coração e mente totalmente voltada para o Senhor? Você vai ser este líder que vai ter a sua casa em ordem? De jovens e crianças, Senhor, que não negociam os seus valores. Somos uma comunidade, Senhor, que tem tido a experiência de um coração novo. Os teus pensamentos estão possuindo a nossa mente, Senhor. Temos levado a sério, Senhor, o que é servir na casa de Deus. Ninguém aqui está passando o tempo, Senhor. Ninguém aqui está em busca, Senhor, de outra coisa a não ser agradar o teu coração. Tu tens falado conosco, falou sobre estabilidade, falou sobre quebrantamento, falou sobre as primícias, e hoje estás falando sobre uma vida que agrada a Deus. Queremos te agradar, Senhor, de todo o nosso coração.
aceita a nossa vida. Vai dizendo isto: Senhor, aceita, Senhor, aceita eu tão limitado, Senhor, aceita eu e toda a minha casa, Senhor, com todas as limitações que temos, Senhor, aceita. Ajuda-nos, Senhor, nas áreas que somos frágeis, para, Senhor, poder te servir melhor, para agradar o teu coração. Vai dizendo isto agora, vai dizendo isto agora, vai dizendo isto aí no seu lugar, de mãos dadas, vamos todos juntos dizendo: Senhor, eu quero te servir com todo o meu coração, quero agradar, Senhor, teu coração, mas não somente eu e toda a minha casa, Senhor, eu e toda a minha família, Senhor, eu e todo este rebanho, Senhor. Casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Essa é a nossa oração. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Diga forte. Minha casa. Levante as mãos do seu irmão. Façamos esta uma oração coletiva nesse lugar. Casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, porque eu e a minha casa, eu e a comunidade da graça, juntos serviremos ao Senhor, juntos.